Eleições Municipais 2024. O planejamento urbano está entre os grandes desafios que os futuros gestores municipais terão pela frente a partir do próximo ano. Pensando nas eleições municipais, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil elaborou um pacto pela sustentabilidade dos municípios e qualidade de vida urbana, voltado para os candidatos a prefeito. Para comentar os principais pontos desse documento, já está com a gente em linha a conselheira Regina Faria. Bom dia, Regina. Bom dia, é um prazer estar aqui na TV Rádio Câmara e repassando agora no momento muito importante para todos os municípios do nosso Brasil, véspera das eleições municipais, sobre a carta que foi enviada a todos os candidatos, porque alguns municípios já terão a definição agora, no dia 6, mas com certeza até o final de outubro, todos os municípios terão a definição do novo prefeito municipal de seu município. Então, nós sabemos que no município inicia todos os problemas que hoje ocorrem, mesmo porque estamos já presenciando as questões dos efeitos da crise climática em todo o planeta, né? Então, tivemos realmente eventos dramáticos aqui no nosso país, seja através de grandes alagamentos, como as do Rio Grande do Sul, seja através da seca absurda que está acontecendo na maioria dos estados brasileiros. Então, os prefeitos têm que estar preparados para esse desafio. Existe um caminho, sim. O caminho é o diagnóstico de cada especificidade dos mais de 5.500 municípios e, ao mesmo tempo, um planejamento que tem que ser emergencial em alguns casos, mas que pode ser a médio e longo prazo. E é por isso que o Conselho de Arquitetura do Brasil, CAL Brasil, junto ao CEAL, que é o Colégio de Escritórios de Arquitetura, unidos assinam essa carta aos postulantes a prefeito e, no momento em que forem homologadas suas candidaturas, com certeza eles terão a missão de melhorar e dar sustentabilidade às suas cidades com qualidade de vida. Regina, você já tocou no assunto e eu queria explorar porque eu vi que na carta vocês dão uma ênfase muito grande às mudanças climáticas, não é? Então, assim, em termos de planejamento urbano, o que o gestor municipal deve se preocupar para poder enfrentar? Claro que a gente não consegue adivinhar o que vai acontecer, mas é possível fazer, enfim, ter ações preventivas. Como é que o gestor municipal, em termos de planejamento urbano, ele pode se prevenir contra possíveis efeitos das mudanças climáticas? Na realidade, como eu falei, são realidades diferentes. Nós temos hoje mais de 70% da população, ela tem menos de 20 mil habitantes, né? É muito chegando a esse número de 20 mil habitantes, onde é exigido pelo Estatuto das Cidades, que é uma lei federal desde 2001, que exige a elaboração de planos diretores. Mas o diagnóstico ele tem que ser imediato, porque, por exemplo, quando uma pessoa está com algum problema de saúde, ela vai a um médico e a primeira coisa que é pedida são exames. Da mesma forma, a gente observa que o diagnóstico na cidade é exatamente conhecer a sua realidade, conhecer as áreas onde precisam de uma intervenção imediata e, obviamente, nós percebemos que as cidades elas repetem os seus problemas. Então, áreas que têm problema de erosão, áreas que têm problema de alagamentos, os fundos de vale, que em época de chuva, né, e cai a chuva, pelo amor de Deus, na maioria das áreas, mas menos em outros, né? Mas isso já está tudo mais ou menos já previsto.
O próprio alagamento no Rio Grande do Sul já havia sido considerado por alguns estudiosos da área. Então, houve intervenção preventiva? Não houve. Então, este é o momento da gente realmente ter a consciência de que todos os municípios têm potenciais, mas têm problemas, e assumir esses problemas. Então, nós estamos direcionando a fala agora em função do que nos impactou e tem nos impactado, né? Que são realmente as questões dos efeitos dessa crise climática, dessa emergência climática. Mas nós temos também muitos outros problemas que são diagnósticos comuns a todos os municípios. Por exemplo, as questões habitacionais. O déficit habitacional ele é grande na maioria dos municípios e que muitas famílias habitam em área de risco, né? Áreas que realmente têm ceifado muitas vidas. Então, essa questão ela tem que ser assumida imediatamente, no dia 1º de janeiro, quando os novos prefeitos estarão nos municípios, representando toda aquela população. Então, esse diagnóstico ele tem que já estar na sua mesa e, ao mesmo tempo, buscar intervenções. Hoje, na questão habitacional, nós temos trabalhos de estabelecer áreas especiais de interesse social em cada município para abarcar essas pessoas com a renda menor, né? E, ao mesmo tempo, nós temos programas e leis que exigem a aplicação desses programas, que é a assistência técnica gratuita, que não seria apenas a construção de casas, mas também a melhoria da qualidade dessas casas. Então, tudo isso tem que haver realmente um planejamento, essa é a palavra-chave, a curto, médio e longo prazo. E por isso a gente estabelece que a atividade de planejamento ela é uma atividade de Estado, ela é uma atividade, não é de governo, não é de uma gestão. Por isso é que é desta forma que nós poderemos ter um novo eixo, ou seja, as ações não seriam a curtíssimo prazo apenas, seriam sim a curto prazo quando é emergencial, mas elas seriam a médio e longo prazo. E, obviamente, tendo em vista um modelo de cidade ambientalmente e socialmente sustentável, né? Isso é fundamental nessa nova ótica. Os prefeitos vão assumir e eles têm que assumir tanto o ônus, que é um legado das próprias condições territoriais, né? Como o bônus, que são, obviamente, as qualidades inerentes e específicas de cada município. Regina, você falou na cidade sustentável, mas eu vi que no documento vocês também enfatizam a questão de uma cidade digna e justa. O que seria isso? Não é a questão da inclusão das populações? O que seria esse termo cidade digna e justa? Exatamente. Esse é um aspecto que nós temos um país continental. Então, as realidades elas são diferenciadas. E a gente sabe que, às vezes, a questão das etnias, elas acabam segregando. E não só isso. A gente observa também que o poder aquisitivo, ele é, digamos, um condicionante. As populações com menor poder aquisitivo, e, invariavelmente, elas são segregadas para a periferia, e isso já, por si só, já compromete a qualidade de vida, a sua qualidade de vida. Então, geralmente, essa população, ela mora na periferia e, às vezes, até fora da área urbana, né? Porque, vamos deixar bem claro, cada município, o seu território de divisa com outro município é a sua linha territorial, mas dentro do seu município ele tem uma área que é urbana
e onde podem ser parcelados, onde podem ter os loteamentos, e uma área que é rural, que a gente deve manter, até para ter áreas verdes, né? O verde tão necessário, ou áreas de plantio, né? Que também é tão necessário para a sustentabilidade daquele município. Mas, invariavelmente, a população acaba sendo segregada até para essa área que não é urbana, ou então fica na periferia, nas bordas, e, obviamente, o atendimento de escolas, dos equipamentos comunitários, os equipamentos coletivos, tão essenciais para ter a qualidade de vida, ou seja, a questão das escolas, dos postos de saúde, da área de lazer, da área de convivência, e um problema até maior, com problemas de mobilidade, né? Então, são pessoas que, às vezes, fazem uma viagem para transportar para o seu local de trabalho, né? E, às vezes, com deficiência, o transporte coletivo, e, obviamente, tudo isso são questões que são específicas, mas que são inerentes à nossa urbanização, sendo que hoje mais de 80% das pessoas estão na área urbana dos seus municípios. Nós estamos conversando com Regina Faria, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. O Conselho elaborou um pacto pela sustentabilidade dos municípios e qualidade de vida urbana, um documento voltado para os candidatos a prefeito. Regina, a carta ela fala muito sobre o plano diretor, ela enfatiza a importância do plano diretor. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores e ouvintes o que é esse plano diretor e por que ele é tão importante assim. Então, na realidade, Cláudio, quando a gente fala em planejamento, a gente tem como base esse plano. Obviamente, como eu falei anteriormente, a lei do Estatuto das Cidades exige apenas para a população, para os municípios com população acima de 20 mil habitantes. Mas, independente do tamanho do município, esse plano é importante, porque é nesse plano em que você, após o diagnóstico muito bem feito em todas as áreas, e aí eu incluo, inclusive, as áreas econômicas, sociais, culturais, né, porque ele é muito abrangente, então ele não é apenas um plano territorial, ele abarca essas questões que são essenciais para todo município. Então, vou dar um exemplo assim bem claro. Existem municípios, eu sou aqui de Goiás, né? Aqui em Goiás, a gente detectou alguns municípios, eles têm, por exemplo, um dom, a sua ótica é de plantio. Outros municípios, a sua ótica é de confecções, né? Confecções de roupas, né? Outro município tem uma ótica de produção de hortifruti granjeiros. Então, quer dizer, cada um ele vai ter realmente um papel diferenciado, que através do seu histórico, né? Através, digamos, das suas possibilidades, ele vai diferenciar dos outros municípios. E também ele vai ter os seus problemas, como eu falei, né? Então, na realidade, o plano diretor ele vai dar um norte, né? Ele vai determinar o que é melhor para aquele município, tanto nessa esfera, digamos, básica, de a sua estrutura básica, mas, da mesma maneira, ele vai detalhar naquele município onde está o sistema viário, digamos, que leva as pessoas do seu local de moradia ao seu trabalho. Quais são as vias que devem ser mantidas, né? Por onde o transporte coletivo deve passar? Onde estão os equipamentos comunitários? Digamos, tem um hospital de grande porte, de médio porte, ou não tem, né? Então, são questões que vão estar também nesse plano diretor. Existe algum mobiliário urbano que é importante, um estádio, que em determinados momentos vai haver, digamos, uma locomoção maior das pessoas. Eu estou dando exemplos gerais, mas tudo isso desse plano diretor.
ou seja, é um raio-x daquele município específico, onde você vai determinar a partir daí as políticas, os programas e, ao mesmo tempo, leis, que aí é a base, né? As leis do plano diretor, e eu te digo, não é só a lei do plano diretor, mas entra outras leis complementares que tem que ser feita em conjunto, por exemplo, uma lei de mobilidade, né? E aí, só dando um adentro, nós hoje, a sustentabilidade do município passa por valorizar o pedestre, passa por valorizar as ciclovias, passa por valorizar os eixos de transporte coletivo, né? E aí, obviamente, São Paulo vai ter, e Rio de Janeiro, as grandes metrópoles, Curitiba, elas vão ter, digamos, obviamente, metrôs ou metrô superfície, né? E diferencia, mas diferencia na escala, porque quando a gente traça, digamos, os pontos importantes e fundamentais, eles cabem, seja uma metrópole ou uma região metropolitana, seja também a uma cidade de médio porte, ou seja, também aos 70% das cidades com menos de 20 mil habitantes. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com Regina Faria. Ela é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e está falando com a gente sobre os desafios em termos de planejamento urbano para os prefeitos que vão ser eleitos a partir do próximo domingo. Regina, eu queria agradecer a sua participação aqui no painel eletrônico. Foi muito bom ter esses esclarecimentos, não é, sobre os diversos desafios que municípios de vários tamanhos têm em relação ao planejamento urbano. Muito obrigado pela sua colaboração e parabéns pelo trabalho, por esse documento, por essa carta dirigida aos futuros mandatários dos municípios. Uma palavra final, Cláudio, se você me permite. Claro. Tudo o que eu falei, ele tem que estar vinculado a uma cidadania urbana. As pessoas têm que entender que todos os seus problemas do dia a dia, desde quando ela acorda até quando ela retorna para sua casa, estão vinculados a esse plano diretor, que deve ser realmente revisado a cada 10 anos. Então, as pessoas têm que começar a participar de audiências públicas, começar a se inteirar nessas questões e a exercitar a sua cidadania urbana. Agradeço a oportunidade.